Um pouco de contexto: sou enfermeira, trabalhamos em um hospital mais antigo, cerca de 50 anos, e o fato ocorreu no departamento de emergência por volta das 18h30. Durante a troca de turno, meu colega de trabalho e eu estávamos conversando e caminhando para a sala de descanso para pegar nossas coisas. Uma pequena enfermeira profissional de saúde de jaleco caminhava à nossa frente e nós a seguíamos de perto no corredor até a sala de descanso. Não a reconhecemos como nossa equipe regular da unidade, nunca vimos seu rosto, pois ela nunca se virou ou falou com ninguém por quem passamos nos corredores. Bem, ela abriu a porta, entrou na sala e a porta estava se fechando lentamente. Estávamos uns 5 passos atrás dela e eu corri para a porta para evitar que se fechasse, pois estávamos muito próximos. Abri a porta preparado para cumprimentar a pessoa e não havia ninguém lá. Essa sala de descanso não tem outras salas, saídas ou mesmo um banheiro. Meu colega de trabalho e eu ficamos ali parados, estupefatos, porque ambos sabíamos que tínhamos visto a mesma senhora entrar na sala logo antes de nós. Nossa descrição da aparência dela era exatamente a mesma e, quando perguntamos aos outros se tinham visto alguém com a mesma descrição, ninguém tinha visto ninguém com essa aparência na unidade. Até mesmo um colega de trabalho nos disse que tinha acabado de nos ver caminhando juntos para a sala de descanso, mas não havia uma terceira pessoa perto de nós. De longe, foi a coisa mais bizarra e assustadora que já vi em minha vida e não tenho explicação para isso. O fantasma do hospital me assombrou. Então, no Natal de 2015, meus pais decidiram fazer uma viagem de carro para Orlando e ir à Disney World e aos estúdios da Universal. Depois de 2 dias na Disney, estávamos quase prontos para ir à Universal. Eu estava animado, pois era um grande fã do Jurassic Park na época e estava ansioso para andar na aventura no rio. Meu pai me levou no carro para irmos a algum lugar comprar comida, pois havia um erro na pizza que pedimos. Quando meu pai começou a falar, eu vomitei. Depois disso, comecei a vomitar mais até ir para o pronto-socorro, vomitei mais vezes e descobri que estava com gripe estomacal. Consegui meu próprio quarto e um tubo intravenoso em meu braço e senti que estava muito cansado para dormir. Depois de cerca de 30 minutos com essa sensação, vi uma grande massa escura se materializar do nada. Tinha a forma de um ser humano vestindo uma jaqueta preta com botas e calças pretas. Mas um corpo completamente preto com características faciais distintas. Eu estava fazendo a pose do pôster do filme A Coisa. Fiquei olhando para ele por um tempo, achando que minha mãe tinha voltado e, depois de um tempo, senti que estava dormindo. Poderia ter sido minha mãe, porque ela estava dormindo na cadeira ao meu lado a noite toda. No dia seguinte, eu ainda estava doente e não podia andar em nenhuma das atrações, então fiquei com minha mãe enquanto meu pai e 5 irmãos andavam em todas as atrações, até mesmo na do Jurassic Park, sem mim. Agora aprendi algumas coisas sobre paralisia do sono para descobrir o que era aquilo, mas não me lembro de não conseguir mover meu corpo e me lembro de piscar e mover meu braço com o tubo intravenoso. Alguma ideia, Reddit? O homem em meu quarto de hospital. Olá a todos. Estou há muito tempo aqui e estou postando pela primeira vez. Outro dia, eu estava lendo algumas das suas histórias para o meu namorado e comentando como eu era sortuda por não ter vivido nada parecido e ele me lembrou que, espere, sim, eu vivi e é muito assustador. Um pouco de história de fundo. Há alguns anos, tirei minhas amígdalas e devo mencionar que já passei dos 30 anos. Achei que seria uma recuperação bastante simples, já que todas as vezes que ouvi falar de alguém que tirou as amígdalas, essa pessoa era uma criança. Misturando o que aprendi com a televisão, meus amigos e a internet, parecia que seria fácil. Eu viveria apenas de sorvete e purê de batatas, assistiria muito Netflix e dormiria. Alerta de spoiler, não foi fácil. Fui parar no pronto-socorro às 3 da manhã, 7 dias após a cirurgia, com sangue na garganta e a pior dor que eu poderia imaginar. Foi uma noite muito ruim, que se tornou um pouco pior pelo fato de eu estar sozinha. Mas eu estava sendo muito duro com isso. Depois de passar pela triagem e ser admitido em um quarto, tentei ficar confortável e ligar a TV. O quarto era bem grande para um quarto de emergência. Procurei pelos canais e encontrei algo que queria assistir, provavelmente HGTV, e decidi enviar uma mensagem de texto ao meu chefe para avisá-lo que provavelmente não estaria lá no dia seguinte. Procurei meu celular na bolsa, encontrei-o e, quando olhei para cima, percebi que havia um homem no meu quarto. Percebi imediatamente que esse homem não estava em seu juízo perfeito. Ele era jovem, usava uma camiseta suja e bermuda caqui, e me encarava sem piscar. Oi, posso ajudá-lo? Perguntei. O homem continuou me encarando e não disse nada. Acho que você não deveria estar aqui, eu disse, tentando ser educado.
Ele não disse nada, mas começou a avançar lentamente em direção à minha cama. Meu coração estava acelerado e eu estava pensando, deixe que eu seja assassinado em uma sala de emergência. Não me lembro o que eu disse em seguida, apenas que foi uma versão de você não deveria estar aqui, por favor, saia. Mas ele continuou avançando. Ele estava a alguns passos da minha cama quando 3 policiais entraram correndo no quarto. Os 3 colocaram as mãos à frente na defensiva, mas usaram um tom muito educado e suave. Eles disseram coisas como ao quarto errado, amigo. E ou vamos por aqui, e mais nunca o tocaram. De alguma forma, eles conseguiram convencê-lo a sair pela porta e pelo corredor, fechando a porta atrás deles. Foi surreal. Eu quase poderia ter imaginado tudo aquilo, mas alguns minutos depois o médico veio me ver e imediatamente se dirigiu a mim e pediu desculpas pela minha visita surpresa. Sim, temos uma situação de falta de remédios, disse ele, como se isso explicasse tudo. Estar em um hospital é realmente o lugar onde estamos mais vulneráveis, e até então, eu não tinha percebido o quanto podemos estar completamente amassados e expostos. Não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido naqueles minutos em que ficamos sozinhos. De qualquer forma, eu vivi para ver outro dia, mas, e o cara no hospital? Sim, não vamos nos encontrar novamente. Antigo hospital assombrado em Jamestown, Dakota do Norte. Como meu pai está terminando seus últimos dias de tratamento ou reabilitação, fui visitá-lo no Dia dos Pais na instituição onde ele está internado. Até alguns dias atrás, ele estava em uma instituição em Jamestown, ND, por vários meses. A instituição fica ao lado do Hospital Estadual de Dakota do Norte. De alguma forma, começamos a conversar sobre coisas paranormais e suas experiências lá. Um breve histórico sobre esse hospital: ele foi inaugurado em 1885 e se tornou uma instituição para doentes mentais e criminosos insanos. Nos 2 anos seguintes, a superlotação se tornou um grande problema, de modo que o hospital foi forçado a se expandir várias vezes, ao mesmo tempo, ficou com uma equipe extremamente insuficiente. Em 1937, o governador demitiu o superintendente da instituição e 75% da equipe recontratou novas pessoas em seu lugar devido às suas contribuições políticas. Depois disso, a nova equipe era muito pouco qualificada para cuidar dos pacientes e os tratava mal, xingando-os e abusando deles. Em 1949, as notícias de superlotação, negligência, desnutrição, reclusão, incluindo muitos pacientes com tuberculose, etc., chegaram aos jornais, e em 1953, começaram a ocorrer reformas e as coisas começaram a melhorar. Em 1974, a população caiu de mais de 2.000 pessoas na década de 1940 para cerca de 600 e cerca de 200 atualmente. Sim, o local ainda está em funcionamento. Hoje, o hospital funciona como um local para serviços psiquiátricos, vida transitória e tratamento para dependência química. Obrigado, Wikipédia. Meu pai gostava de se manter ocupado por lá, por isso sempre aceitava trabalhos ou ajudava como podia. Pelo que sei, o hospital era uma espécie de instituição parceira de sua clínica de reabilitação, mas as pessoas de lá eram mais parecidas com presidiários, enquanto ele podia sair e tinha muito mais liberdade. Ele foi para o lado do hospital que hoje funciona como uma prisão e ajudou uma das senhoras que trabalha lá com a lavanderia. Eles dobraram 1 tonelada de lençóis em toalhas e desceram para fazer alguma coisa e, quando voltaram, os lençóis estavam jogados no chão e todos bagunçados. Lembre-se de que tudo lá fica trancado, portanto, ninguém poderia ter entrado lá para fazer isso. A senhora disse ao meu pai que era o fantasma Charlie o que estava naquela parte da prisão. Aparentemente, ele faz esse tipo de coisa o tempo todo. A senhora disse ao meu pai que eles têm nomes para diferentes fantasmas em toda a prisão porque há muitos lá. Eles até têm alguns quartos que tiveram de bloquear porque sempre que um residente preso se mudava para eles se recusavam a voltar porque aconteciam muitas coisas assustadoras e eles acabavam tendo de transferi-los para outro quarto. Até mesmo o escritório do antigo diretor era tão assombrado que ele disse que, se não conseguissem encontrar um novo espaço para suas coisas, ele deixaria o emprego e se mudaria. Meu pai disse que, aparentemente, as coisas se moviam para todos os lados e saíam voando das prateleiras. Como ele podia sair com frequência e ter um emprego fora da instituição enquanto estava lá, ele e alguns rapazes aceitaram um emprego local para limpar ervas daninhas com outras coisas de gramado no terreno do hospital e no cemitério. Ele estava trabalhando com uma pequena equipe no meio da tarde. A parte do terreno do hospital em que estavam trabalhando não está mais em funcionamento, mas o prédio em que estavam tinha muitas janelas, de modo que era possível ver tudo o que havia lá dentro. Ele e outro cara viram alguém andando por lá, então avisaram ao chefe que outra pessoa também estava trabalhando lá. Não, ninguém trabalha lá, ninguém entra lá há anos, disse seu chefe.
Eles brincaram sobre a possibilidade de terem visto um fantasma e descobriram que a atividade paranormal é muito comum lá. Meu pai é do tipo que não gosta de perguntas e respostas, mas ele e os outros caras o viram tão claramente que puderam ver suas roupas e tudo mais. Você viu o que ele estava vestindo? O outro cara disse ao meu pai com uma voz muito assustada. Sim, disse meu pai, alguém está brincando com a gente, era uma pessoa. Eles continuaram trabalhando, embora estivessem assustados. Então eles o viram novamente. Meu pai disse que a mesma aparição veio andando muito rápido pelo corredor em direção a eles, se eles ainda conseguiam ver pela janela, e deu a volta na esquina em direção à garagem. Ele estava vestindo um terno preto e branco antigo com um chapéu e mantinha a cabeça baixa, como se estivesse tentando esconder o rosto deles. O cara que estava com meu pai saiu correndo e disse que não trabalhava mais lá porque estava muito assustado, mas meu pai gritou para ele correr até a frente para que pudessem pegar o cara que estava tentando assustá-los. Eles foram a todas as portas possíveis e não havia absolutamente ninguém lá. De alguma forma, o chefe acabou pegando as chaves para que eles pudessem investigar aquela parte e meu pai disse que estava tão empoeirado lá dentro que eles podiam ver as pegadas deles. E as únicas pegadas ali eram as deles. Não havia nenhum rastro do homem que eles viram. Meu pai me disse que sabe com certeza que aquele lugar é assombrado como um inferno. Aquele cara devia estar fazendo alguma coisa obscura porque ficava se esquivando de nós e escondendo o rosto. Tentativa de eu não viver. Não se preocupe nem nada, estou bem agora. Ok, então, em novembro, tentei me matar. Para resumir a história, tenho depressão clínica e disforia de gênero grave. Fiquei no hospital por 2 dias e 1 noite. Aquela noite deve ter sido a pior e a melhor de minha vida. Eu sei, muito contraditório. A maneira como tentei fazer isso pode causar alucinações, mas, sinceramente, não tenho a menor ideia se as 2 primeiras são alucinações, apenas a merda geral dos hospitais, ou paranormal, mas tenho 100% de certeza de que a última não foi um sonho estranho ou uma alucinação. Então, a primeira coisa. Eu já estava lá há pelo menos algumas horas e estava tendo que beber carvão vegetal, que é nojento e sujo, aliás. Eu estava deitado na cama desconfortável do hospital, bebendo essa porcaria nojenta e ouvindo música ou assistindo a um programa ou algo assim. A essa altura, eu estava em um dos poucos quartos privativos, de modo que não precisava usar uma máscara nem ser interpelado pelos outros poucos pacientes, pois isso me deixava em pânico, pois tenho ansiedade social. O banheiro era conectado ao meu quarto por uma porta que ficava a 1 metro ou 2 da minha cama, à direita, uma pequena mesa e um balcão à esquerda, juntamente com uma das máquinas às quais me conectaram, mas não a intravenosa, não me lembro bem onde ficava. A porta do banheiro estava fechada e eu não estava olhando para ela, por que eu olharia? Também é preciso entender que essa porta era mais barulhenta e eu sou muito sensível a sons. Então, essa porta se abre o mais lentamente possível e da maneira mais barulhenta possível, fazendo-me pular e desconectando um dos absorventes conectados a mim. Mas não era a mão de um ser humano, e não era preta como a cor da pele, era preta como você nunca viu, e era difusa como a estática da TV. A máquina começou a apitar para avisar a mim ou a uma enfermeira que estava desconectada e, mais uma vez, dei um pulo. Olhando para trás, para a porta, vi a mão deslizar lentamente para trás e arrastar a porta com ela. A segunda coisa, e tenho quase certeza de que se trata de uma alucinação, pois é a mesma coisa que vi quando tive paralisia do sono. Então, fiquei acordado até bem tarde, provavelmente entre 1 e 2 da manhã. Estava ouvindo música bem alta em meus fones de ouvido, Steam Vap do Rock Horror Picture Show, para ser exato, e percebi que a luz do quarto estava apagada. Então, olhei em volta para ver se uma enfermeira ou um médico tinha entrado para apagá-la, porque eles já tinham feito isso antes quando achavam que eu estava dormindo, mas ninguém estava lá. Exceto por esse homem no canto. É um cara de 2 metros de altura com asas de coruja, um crânio como cabeça, pernas de sapo e antenas de besouro. Depois de alguns minutos, ele, que eu gosto de chamá-lo de saco de bolas para torná-lo menos assustador, começou a se confundir com a parede, como normalmente faz. Nas outras vezes em que o vi, fiquei paralisado, então acho que isso é apenas uma alucinação estranha. E por último, mas não menos importante. Acho que conheci um Deus. Não sou uma pessoa religiosa, pode haver um poder superior, mas eu realmente não sei. Mas esse sonho foi a coisa mais estranha. E, bem, não estou totalmente convencido de que foi um sonho, pois nunca me lembro dos meus sonhos. Então, o sonho. Eu estava sentado de pernas cruzadas no chão da mais antiga e bela floresta que se possa imaginar. Eu estava cercado de musgo que parecia estar crescendo lentamente em meus pés, conectando-me ao solo antigo.
À minha frente, um caminho de grama um pouco mais curta se estendia para longe de mim, de uma forma que parecia mais um véu que se estendia de uma noiva do que um caminho de grama. Levantei-me calmamente, sentindo um amor profundo e incondicional, e comecei a seguir esse caminho. O musgo dos meus pés estava quente na grama levemente úmida e as árvores deixavam entrar a luz da manhã. Provavelmente levei de 20 a 30 minutos para chegar ao final da trilha, onde ficava a maior, mais bonita e silenciosa cachoeira. Ao redor da boca da cachoeira e em sua base, havia cerca de 12 belas estátuas que pareciam tão antigas quanto a própria terra. Eu me senti aquecido e cercado por um amor eterno e incondicional. Sentei-me à beira da água, deixando meus pés balançarem, quando ouvi um zumbido baixo vindo do outro lado da água. Soube imediatamente que quem estava cantarolando era a pessoa que me fazia sentir tão amada. Corri para o outro lado da água e a abracei. Essa mulher tinha pelo menos 1,80 metros de altura, com orelhas e chifres de veado. Ela sorriu para mim e me abraçou de volta dizendo: "Descanse agora, minha filha, tudo estará como está quando você acordar, então descanse e fique em paz." Logo depois, percebi que estava me sentindo bem. Sei que parece estranho, mas me senti confortável comigo mesmo, pois eu era quem deveria ser, era biologicamente homem e estava feliz. Nadei pela primeira vez em um longo tempo. Fiquei sentado na água ou dentro dela. Senti o musgo em meus pés e dedos e me senti amado incondicionalmente. Eu sabia que estava seguro. Acordei na manhã seguinte como sempre faço. Apenas vibrando ou relaxando. Ainda tenho todos os meus problemas, mas sei que o que quer que esteja lá fora vai me amar, não importa o que minha família real pense de mim. Obrigado por ouvir minhas divagações e desculpe por quaisquer erros em meu inglês, não sou o melhor. Perseguido no hospital. Estive no hospital por cerca de 10 dias, sofrendo de uma infecção renal. Minha mãe me visitou, mas o resto da família estava muito ocupado. Portanto, eu estava muito solitário e sofrendo. Eu costumava manter contato com meus amigos e familiares pelo meu telefone celular. Nos últimos 10 anos, os hospitais permitiram o uso de telefones celulares. Havia um jovem médico estudante que conversava e era amigável com todos os pacientes. Não consigo me lembrar de seu nome, portanto, vou chamá-lo de Edward. Durante o atendimento na enfermaria, Edward costumava conversar comigo. Ele era muito inteligente e um cara legal e decente. Ele me deu um cartão de melhoras para me animar. A outra paciente provocou Edward e disse que ele deveria me convidar para sair. Eu deixei bem claro para Edward que não gostava dele de jeito nenhum. Eu lhe disse que ele era como um irmão para mim. Edward riu do que as moças haviam dito. Ele me garantiu que também não gostava de mim. E disse que o relacionamento médico-paciente não era ético de qualquer forma. Depois de 10 dias, eu me sentia melhor. Os médicos me deram alta. Eu me despedi dos outros pacientes e de Edward e desejei a ele sucesso em seus estudos e carreira. Chamei um táxi para me levar para casa. Coloquei meu celular no modo silencioso. Quando cheguei em casa, verifiquei meu telefone e tinha 8 chamadas perdidas de um número que não reconheci. Fiquei intrigada, mas não dei muita importância ao fato. Pensei em ligar para o número no dia seguinte. Tomei um banho e fui para a cama. Na manhã seguinte, verifiquei meu telefone. Percebi que havia esquecido de colocar o som de notificação e ligação de volta. Vi que havia recebido mais 10 chamadas perdidas. Liguei para o número e um homem atendeu o telefone. Para minha surpresa, era Edward. Fiquei um pouco irritado e perguntei a Edward como ele havia conseguido meu número. Ele me disse que eu o havia dado a ele. Eu lhe disse que não. Ele insistiu tanto que eu tinha dado que comecei a duvidar de mim mesma. No hospital, eu estava sentindo muita dor e dopada com morfina a maior parte do tempo. De qualquer forma, Edward e eu conversamos por telefone. Ele me ligou alguns dias depois. Eu estava me recuperando em casa. Edward me ligava a cada poucos dias. Um dia, eu disse a Edward que não podia falar porque ainda não estava bem, mas que precisava fazer compras antes que as lojas fechassem. Edward se ofereceu para fazer as compras para mim e levar a comida para minha casa. Eu recusei educadamente. Depois disso, Edward começou a me ligar todos os dias. Muitas vezes eu não atendia suas ligações. Ele me enviou uma mensagem de texto dizendo que precisava conversar porque sua mãe estava doente. Atendi sua próxima ligação. Ele me disse que só havia dito aquilo porque queria conversar comigo. Ele disse que sabia que eu tinha uma consulta no hospital em alguns dias e que me encontraria lá.
Disse-me que tinha um novo celular para mim e que me colocaria no plano familiar. Perguntei como ele sabia que eu tinha uma consulta e ele me disse que havia acessado meus registros médicos. Não compareci à consulta no hospital porque não queria ver Edward. Eu disse a Edward que não queria mais contato com ele e que me deixasse em paz. Edward me disse que me amava e que queria se casar comigo. Edward continuava me ligando e ligando. Em um dia, eu recebia 40 ligações perdidas e 60 mensagens de texto dele. Ele chegou a me ligar no meio da noite. Eu estava assustada e começando a ficar com medo. Um dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era o Edward. Edward ficava mudando de número para que eu atendesse. Eu já estava realmente assustada. Falei com a polícia, mas eles disseram que não podiam fazer nada, pois ele não estava me ameaçando, etc. E Edward continuava mudando seu número usando o chip telefônico PSU Go, então era difícil provar que era realmente ele que estava me ligando. Eu achava que Edward poderia se tornar desagradável e perigoso. Fiquei particularmente assustada quando minha mãe me disse que ele poderia descobrir onde eu morava verificando meus registros médicos. Obrigada, mamãe. Pedi a um bom amigo meu para atender ao telefonema de Edward e fingir que ele era meu novo namorado. Bem, isso não funcionou. Edward não acreditava que eu tinha um namorado. Eu estava no meu limite. Não estava dormindo nem comendo. E estava apavorada. Até convidei amigos para ficarem comigo. Eu me certificava de que nunca estava sozinha. Certa manhã, acordei e, em vez de medo, fiquei com raiva. Como aquele covarde estúpido se atrevia a me intimidar e assumir o controle e arruinar minha vida? Telefonei para Edward. Fui muito firme e assertiva. Disse-lhe que se ele voltasse a entrar em contato comigo, eu o denunciaria ao reitor da universidade dele. Eu enviaria ao reitor todas as mensagens de texto que ele havia escrito para mim. Eu lhe disse que sua carreira como médico estaria acabada. A partir daquele dia, Edward nunca mais entrou em contato comigo. Eu só queria ter pensado nisso antes. Mas fiquei muito aliviada porque pude levar uma vida normal novamente. Alguém voltou do hospital para casa conosco. Isso aconteceu há mais de 20 anos, mas ainda está fresco em minha mente. Meu filho nasceu prematuro, com 32 semanas. Tivemos sorte, ele teve poucos problemas e pudemos levá-lo para casa um mês após o nascimento. Ele veio para casa com oxigênio e cafeína devido à bradicardia. Quando chegamos em casa, coisas estranhas começaram a acontecer. O gato se recusava a entrar em seu quarto. E antes de ele nascer, eu estava sempre tirando o gato do quarto dele. Nosso cachorro sentava no pé da escada e inclinava a cabeça como se estivesse ouvindo alguma coisa. Eu estava trocando a fralda dele e começava a falar, achando que o pai dele tinha acabado de entrar no quarto, mas me virava e descobria que estava sozinha. Um amigo lhe deu um brinquedo de pássaro grande que dizia o pequeabu, quando você cobria e depois descobria os olhos dele. Esse brinquedo disparava o tempo todo. Mesmo depois que eu o coloquei em uma caixa no armário. Muitas vezes senti que não estava sozinho naquela casa. Meus pais nos deram de presente um monitor de bebê da Angel Care. Ela tinha uma almofada que era colocada sob o colchão e um alarme soava se não detectasse nenhum movimento após um determinado período de tempo. Como nosso filho era pequeno e pesava apenas 1,5 kg quando chegou em casa e esse alarme tocava com frequência. Eu acordava, entrava em seu quarto, desligava o alarme e ia ver como ele estava. Ele sempre estava bem. E eu nunca achei que fosse algo além do fato de ele ser tão pequeno que a almofada não captava sua respiração. Durante esse período, eu sempre sonhava com uma mulher que encontrava em seu quarto. Eu nunca via diretamente, mas sonhava que via a sombra de uma mulher de cabelos compridos em pé e alcançando o berço dele. Os sonhos nunca me assustaram, mas eu os achava muito estranhos e, ao mesmo tempo, reconfortantes. Não me lembro há quanto tempo ele estava em casa, mas fazia pelo menos um mês. Ele ainda usava oxigênio e cafeína. Nossa cama ficava à esquerda da porta do quarto, e eu dormia do lado direito, próximo à porta, e meu marido dormia do lado esquerdo. Eu estava dormindo e fui acordada ao ser sacudida com força no lado da porta da cama. Acordei, olhei para o meu marido e perguntei por que você estava me sacudindo, mas percebi que ele estava completamente dormindo e do lado errado para ter me sacudido. Imediatamente me levantei e corri para o quarto do meu filho. Acendi a luz, já algo que eu nunca havia feito até então, e ouvi um suspiro vindo do berço. Geralmente, quando os bebês param de respirar espontaneamente, basta assustá-los para que comecem de novo. Eu realmente acredito que ele havia parado de respirar e o fato de eu ter acendido a luz fez com que ele voltasse a respirar.
Depois desse episódio, os sonhos e as ocorrências estranhas com os animais de estimação e os brinquedos continuaram. Até que meu filho parou de tomar oxigênio e cafeína. Quando isso aconteceu, as ocorrências estranhas pararam. Os animais de estimação pararam de agir de forma estranha e o brinquedo do pássaro grande nunca mais explodiu sozinho. Acredito que alguém voltou para casa com ele para mantê-lo seguro. A sensação que tive em meus sonhos foi de que era uma mulher jovem, talvez entre 20 e poucos anos, e indígena. Sou canadense. Sempre serei grata por eles estarem cuidando dele e por terem me acordado naquela noite para que eu pudesse fazer com que meu filho voltasse a respirar.